Agora, o assunto é o nosso bolso. Você já deve, de alguma forma, ter notado que muita gente, muita coisa, na verdade, que consumimos no Brasil tem a ver com a cotação do dólar. A moeda norte-americana tem influência direta em produtos que compõem a cesta básica do trabalhador, a nossa cesta básica. Essa, digamos assim, má influência tem diminuído de fato o nosso poder de compra a cada dia. Será que de fato temos alternativas para diminuir essa tamanha dependência? Esse é um assunto para a nossa pausa do café de hoje. Bom, para nos ajudar a entender esse mecanismo, Josi Gomes, a nossa economista de plantão, já está ao vivo conosco pela internet. Josi, a primeira pergunta que eu faço: o que a dona de casa, por exemplo, tem a ver com toda essa situação para driblar essa dependência do dólar, dessa moeda norte-americana? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Bom, o dólar realmente é uma moeda que tem um significado grande no nosso país, porque boa parte dos investidores apostam nessa moeda, acreditam nela, né? Uma moeda sólida, uma moeda com uma representatividade financeira muito grande. Mas o que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo bem simples para que a gente compreenda melhor. Vamos imaginar que o nosso país seja uma balança, né? Então, para que a gente possa equilibrar essa balança, considerando o dólar, por exemplo, a moeda, é necessário que, de um lado da balança, a gente coloque todos os produtos que são importados, ou seja, aqueles que a gente adquire de outro país, né, na qual tem a moeda do dólar. E no outro lado da balança estejam as exportações, ou seja, os produtos que a gente vende para estes outros países, né, para esses países que têm a moeda do dólar. Então, o equilíbrio dessa balança se dá quando a quantidade do que importamos e a quantidade do que exportamos, ela é equilibrada. Ou seja, se a gente vender mais produtos para outros países, o Brasil ganha mais com isso. Consequentemente, a gente tem uma entrada maior do dólar e aí financeiramente é bom para o país. Se a gente depende mais desses produtos, ou seja, se a gente traz mais produtos de fora para o Brasil, aí é o que a gente chama de desequilíbrio da balança. Então, muitos produtos que a gente consome aqui no Brasil são comprados lá fora. A própria gasolina, ela tem um composto, por exemplo, um insumo que depende desse produto que é importado, né? Ou seja, que a gente traz dos Estados Unidos, né? Que a gente traz de outros países. Então, mais ou menos assim. E aí, quanto menos dólar tivermos no Brasil circulando, mais o dólar vai ficar mais alto. E em muitos outros produtos, a gente depende. No turismo, por exemplo, quanto mais viagens você faz, mais você gasta lá fora. Isso significa dizer que a gente tende a tirar mais o dólar do Brasil e aí, consequentemente, ele fica mais caro. Nesse momento de crise, a gente tem observado que essa moeda tem valorizado cada vez mais. E por que isso? Porque o Brasil vai ficando desvalorizado porque o dólar vai sendo muito mais procurado, né? E quando a gente procura mais valorizado ele fica. Pois é, exatamente isso. Me permita que eu ia te perguntar, né? Seria o dólar que está muito valorizado ou o nosso real que está super desvalorizado, né? Porque a cada dia que passa, eu vivi ainda a época, você deve se lembrar disso, que $1 custava R$1, era uma maravilha, né? Você podia importar tudo um por um, já pensou? Infelizmente isso não durou muito tempo. E o que a gente tem percebido de fato é que a nossa moeda vem sofrendo aí uma discrepância e uma desvalorização a cada dia que passa. E sobretudo nessa pandemia, parece que a situação piorou ainda mais, né? A sua pergunta é bastante pertinente. E, na verdade, são as duas coisas, né? O real está desvalorizado e o dólar está muito valorizado. Os investidores, como eu falei, eles tendem a procurar mais os produtos, tendem a procurar mais o dólar, porque acreditam mais nessa moeda, né? Porque tem mais confiança do que o real.
como a gente está numa crise financeira, né, e aí adicione aí uma crise política e tantos outros assuntos, um momento muito delicado também, que é o momento da pandemia, e um momento que a gente está com os números alarmantes. Então, o investidor foge do Brasil, ou seja, busca produtos estrangeiros, eles investem em empresas que esteja ancorada no dólar. Então, o real, consequentemente, ele desvaloriza demais. Por isso, porque você, ao invés de trazer mais dinheiro para o país, né, para o nosso país, você leva para outros países. Em resumo, então, Josi, estamos longe ainda de ter uma independência, né? Sim, com certeza, né? E toda a nossa vida a gente sabe, a gente depende dessa moeda, porque realmente são muitos os produtos que ainda entram no Brasil de outros países. A gente estaria em situação melhor se nós já estivéssemos exportando mais. Se a gente vender mais produtos para outros países, aí a gente com certeza vai estar numa situação bem melhor, porque a gente vai trazer mais dinheiro para cá. E aí mais depende de uma série de fatores, né? Infelizmente, não acontece da noite para o dia. Não é isso, Josi Gomes? Olha, eu quero lhe agradecer imensamente, né, por nos explicar aí essa matemática, esse cálculo, que muitas vezes essa conta não fecha e o trabalhador brasileiro, que não tem nada a ver com essa história, tem sentido de fato aí no bolso, né, a diminuição gradativa do seu poder de compra, lamentavelmente. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Até a semana que vem. Eu que agradeço, Thiago. Boa semana. Boa semana para você.